Neste vídeo investigaremos a diferença entre sexo e género. Também analisaremos quais são os estereótipos e papéis de género marcados na nossa sociedade e determinados pelo comportamento feminino ou masculino através da socialização do género. O conceito de género traz consigo características, comportamentos e atitudes que estão relacionadas ao indivíduo. Essas características são classificadas como comportamento feminino ou masculino e criam a sua identidade de género. Os papéis são desenvolvidos e criados por agentes de socialização. Os agentes de socialização podem ser pessoas e grupos que fazem parte do nosso ambiente e que determinam o que é ser homem ou mulher. Todo este processo pode mudar ao longo do tempo e varia dentro e entre culturas, bem como sistemas de diferenciação social como status político, classe, origens étnicas, deficiência física e mental, idade e muitas outras. Todos estes são capazes de modificar os papéis de género. O conceito de género é fundamental porque, ao aplicá-lo à análise social, podemos revelar como a subordinação das mulheres ou a dominação dos homens é socialmente construída. Como tal subordinação pode ser alterada ou terminada. Entendemos o sexo como as diferenças biológicas que existem entre homem e mulher, classificadas desde o nascimento como o cromossoma XY masculino e o cromossoma feminino XX. Portanto, sexo é a soma de elementos sexuais do organismo, como cromossomas, glândulas, morfologia, genitais e órgãos sexuais. Como é desenvolvida a construção social de um homem ou uma mulher? Isso leva-nos à socialização de género. A socialização permite-nos explicar como alguns desenvolvimentos socioculturais são adquiridos ou desenvolvidos na construção de identidades e representações sociais de masculinidade e feminilidade. Isso leva o indivíduo a desenvolver uma série de atitudes em relação ao que é esperado numa sociedade adequadamente feminino ou masculino. Através do processo de socialização, os indivíduos conseguem desenvolver elementos normativos implícitos nas práticas sociais de género, ser homem ou ser mulher. Isso implica ter internalizado a realidade que já ocorre no ambiente cultural, o que leva ao desenvolvimento de uma série de atitudes em relação ao que é exigido na sociedade, como comportamentos, sentimentos e pensamentos que são adequadamente femininos ou masculinos. A socialização é um processo de aprendizagem, através do qual valores, crenças e comportamentos dominantes são transmitidos na sociedade, promovendo relações de género e atribuindo papéis diferenciadores. À medida que este aprendizado se desenvolve, a divisão de tarefas é internalizada em homens e mulheres, de acordo com os papéis sexuais e de género que são construídos. Isso facilita um processo de socialização de género, que pode gerar um sentimento de discriminação e isolamento em muitas mulheres. No processo de construção da identidade de género, há uma série de agentes socializadores que influenciam a aquisição de papéis que identificam homens e mulheres desde que nascem. Por exemplo, a família, a escola, a comunidade, a religião e os mídias. Entendemos a família como um agente socializador, porque eles estão com um indivíduo desde o início do processo de aprendizagem. Desta forma, um indivíduo irá adquirir valores, atitudes, crenças, normas e preconceitos que configuram a sua personalidade. A escola transmite valores e atitudes que são instilados no indivíduo através da educação formal e não formal, tornando-se um complemento ao processo de socialização da família. Numa comunidade, homens e mulheres adquirem igualmente comportamentos, normas e padrões sociais, definindo uma pessoa dentro de um grupo e criando laços e relações interpessoais. As religiões são compostas por um conjunto de normas morais, que são compartilhadas por um grupo de pessoas, compartilhando múltiplos direitos e crenças. Os mídias têm ferramentas de informação muito poderosas, como a televisão, publicidade, imprensa, redes sociais e muito mais. Ter um grande impacto nas ideias, nos costumes e nos comportamentos das pessoas de uma forma unidirecional.
Devido ao processo de socialização, os papéis de género foram criados formando os perfis de homens e mulheres e também o que se pode esperar de acordo com o seu género. Esses papéis podem marcar os traços comportamentais e de personalidade. Estes papéis são também fundamentados por estereótipos de género, que são socialmente criados para designar como uma mulher se deve comportar no seu ambiente e como um homem deve ser. Os estereótipos de género são definidos como crenças sociais e culturais que classificam homens e mulheres com uma série de características, comportamentos, controle de emoções, ideias e até mesmo a nossa aparência física é atribuída. Além disso, eles podem ser definidos e classificados por certas atividades que se realizam. Muitas vezes os estereótipos justificam a discriminação para todas as pessoas que compartilham uma característica específica. Dentro da sociedade, esta discriminação é muitas vezes dirigida à mulher e a todas as atitudes que a cercam, clarificando-a com um papel estipulado. Esses papéis, chamados papéis de género, são formas de colocar os estereótipos de género em prática, expressando-os através de comportamentos, emoções e sentimentos que homens ou mulheres devem expressar de acordo com o seu género. Os papéis de género também podem marcar traços de personalidade, como o facto de um homem não chorar ou de uma mulher ser mais ansiosa. Aqui estão alguns exemplos de papéis de género e estereótipos de género que estão relacionados especificamente a homens e mulheres. Como desconstruir os estereótipos de género? Os homens e as mulheres devem desconstruir estes estereótipos, uma vez que são geralmente guiados pelas construções sociais impostas pela sociedade, quando não podem ver uma realidade única. Devemos nos perguntar quem somos e como chegamos a construir a nossa personalidade. Com a autoobservação, descobrimos como realmente somos e como somos influenciados pelos agentes de socialização, sendo julgados e classificados na nossa sociedade e criando estereótipos de género para nós mesmos e para as pessoas ao nosso redor. É por isso que é importante perceber o número de estereótipos que existem, refletir sobre isso e tentar mudá-los pouco a pouco. Por exemplo, permitir que os homens cuidem de familiares ou dar oportunidade às mulheres para tornar as suas próprias decisões com independência e autonomia. As pequenas mudanças, enquanto o tempo passa, serão grandes avanços em direção à igualdade de género. Temos que rejeitar o sexismo e os estereótipos de género que são criados nos mídias e expressar os nossos sentimentos sobre isso. Os mídias têm uma influência muito forte na nossa sociedade. A publicidade usa todos os recursos para impactar o público de espectadores e recursos para os estereótipos de género, sem sequer levantar questões éticas. A imagem que temos da mulher na propaganda é muito sexista. Podemos defini-la como discriminação de máscara, onde estereótipos e outros problemas são estabelecidos e normalizados com o único propósito de objetivar e hipersexualizar as mulheres. Como facilitadores e facilitadoras da educação comunitária, devemos trabalhar com a comunidade e desconstruir estereótipos que são vistos nos filmes, publicidade ou notícias. Agora pergunte-se: o que há de negativo nestas imagens? Porquê é que elas querem passar esta mensagem? Como podemos transformá-la numa mensagem mais igualitária? Obrigado por assistir à aula. Se quiser saber mais sobre o que os educadores comunitários dizem sobre a prática da diversidade de género na Áustria, Portugal, Bulgária e França, dê uma olhadela nos relatórios nacionais no nosso site www.equalspace.eu.